Esse capítulo 8, o título da minha Bíblia é Exortação a ter em memória os benefícios de servir ao Senhor, o benefício do Senhor. São vários, são muitos. Mas para a gente não perder muito tempo aqui, nós vamos pular logo lá para o verso 16. Que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha mão, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Glória a Deus. Meu querido, você faz parte de uma instituição que não começou agora, não começou em 2015, quando chegaram os primeiros missionários para cá, não começou em 99, quando começou o seminário teológico lá de Guarapari, do qual o pastor Leandro, Julimar, as missionárias estudaram e depois foram para Curitiba. O seu Emílio estudou lá em Curitiba, o Vaso. Não começou em 1968, quando o pastor Larry começou o Fabriciano. Esse seminário começou muito antes. A nossa história, ela começa pelo menos uns 300 anos atrás. Essa mensagem de tudo para Deus, de que o Evangelho não é só aquilo que você professa, mas é aquilo que você pratica. Isso vem de muitos anos. Mas fazendo uma lembrança até de onde nós podemos ir, começa em 1850, com um cidadão chamado Moody. Ele se converteu, ele era aluno de uma escola dominical, se converteu. Ele era um rapaz da roça, ele tinha uma dicção muito ruim, roceiro mesmo. Mas ele se converteu e o coração dele ficou abrasado para isso. Ele chegou para o pastor dele e falou assim: pastor, eu quero ensinar também, eu quero dar aula também. E o pastor, para não desanimar o rapaz, falou assim: olha, muito bem, parabéns para você, ótimo, pode dar aula. E ele falou: ué, aonde que eu começo? Ele falou assim: ó, primeiro você tem que arrumar os seus alunos, monta uma sala. O pastor achou que ele não fosse conseguir, porque assim, as salas que nós temos de EBD já estão todas tomadas. Monta os seus alunos e você pode dar aula. E o Moody, na semana seguinte, chegou com vários meninos, vários garotos, que ele saiu catando na rua, e montou uma sala e começou a ensinar. E a EBD dele revolucionou aquele negócio ali, que depois gerou até um problema, todo mundo estava querendo fazer ele parar. Encurtando a história, Moody se transformou num bom pregador, apesar da linguagem muito roceira. Tinha dificuldade para falar. E ele se transformou num conferencista. E ele atravessou mares. Isso nós estamos falando na época que era de barco a vapor. Isso foi no norte dos Estados Unidos, região de Boston. E ele foi 2 vezes na Inglaterra pregar lá. Na segunda vez que ele esteve na Inglaterra, um bilionário inglês se converteu. Viu ele pregar e chamou ele para pregar no palácio dele, na casa dele, na mansão dele. E Moody foi pregar para os filhos e para os serviçais da mansão. O filho desse bilionário se converteu na mensagem de Moody. O nome dele era Carlos Studge. Studge era um jogador de cricket, um esporte aqui não é muito conhecido, mas na Inglaterra
Era como se ele fosse o Pelé nosso aqui do futebol. Esse filho dele era um atleta assim, alto nível desse esporte. E o Stude se converteu. E essa mensagem de viver tudo para Deus, né? 99% é zero, é 100%. Entrou no coração. E ele então, ao invés de dedicar-se ao esporte, ele foi se dedicar a missões. E ele idealizou uma missão conhecida como Coração da África. E Carlos Stude tinha uma noiva. E na noite que ele ouviu de missões e ele se propôs a ser um missionário, ele escreveu os cheques da fortuna que ele tinha e doou para missões. E ele voltou para o banco e falou para a noiva dele, falou assim: olha, Deus falou para mim que era para eu doar minha fortuna. E eu gostaria de dizer para você que se você quiser casar comigo hoje, tudo que eu tenho é 7.000 libras que eu deixei para o casamento. Aí ela falou assim: eu não vou casar com você. E ele falou assim: sério? Ela falou: sério. Porque se Deus mandou você dar tudo e você guardou 7.000 libras, é porque o seu coração não está com Deus. Ele escreveu o último cheque e doou. Se casaram e foram para a África. Começaram a evangelizar lá, sem conhecer a língua, e montou a missão. Esse curso que o Diego Tibério está fazendo é resultado da missão, além resultado de trabalho de Carlos Stude. As filhas de Stude, quando ele morreu, a mais velha era casada com um homem chamado Norman Grove. Tem alguns livros da editora Betânia que esse Norman Grove escreveu. O genro de Stude, ele pensou o seguinte: o meu sogro morreu, se eu continuar aqui na África, a obra vai morrer com a gente. Então, diferente do sogro dele, que estava intenso na África, Grove saiu o mundo afora, falando de missões e recrutando missionários para enviar para o mundo. Um desses lugares que ele foi é Minneapolis, uma cidade do norte dos Estados Unidos, numa igreja pequena, uma igreja menor do que essa congregação que está aqui. Grove passou por aquela igreja desafiando pessoas para tudo para Deus. O pastor da igreja chamava-se Ted Haggard. Aceitou o desafio, chamou as pessoas que congregavam com ele. 8 famílias aceitaram o desafio. Essas 8 famílias venderam o que tinham, compraram um terreno igual esse daqui, lá em Minneapolis, St. Paul. E na década de 50, agora aqui já, 1940, 50, começaram uma escola chamada Bethany Fellowship. 1957, um homem da roça também, tinha acabado de se converter, morava do outro lado do terreno, é como se fosse, daqui você enxergava a casa dele do outro lado. Resolveu ir para o seminário, foi lá, bateu na porta, preencheu o formulário e começou a estudar. O nome desse homem era Larry Darby. Um garoto ainda com 20 e poucos anos, começou a estudar em 1959, formou-se, casou-se e com o coração abrasado para fazer missões em Nova Guiné. O alvo dele era Nova Guiné. Não tinha dinheiro para nada. Tinha um grupo de alunos que estavam vindo para o Brasil. Eram mais ou menos 40 missionários. Estavam vindo para o Brasil. Mas o alvo dele era Nova Guiné. Ele fez um estágio no Canadá, depois um outro estágio um curso de linguística em North Dakota, e ficou esperando o que ia acontecer. Ele fala que
No dia em que terminou o curso do seminário, a escola deu para ele 2 semanas, porque eles iam fechar a escola. No verão eles fechavam a escola, só reabriam no ano seguinte. E o tempo foi passando, ele não tinha o que fazer. No dia de fechar a escola, a pessoa falou para ele, pessoal, vocês têm que sair. Ele pegou a mala dele e colocou na calçada. E ficou lá esperando ele e a esposa. E aí um irmão passou e convidou eles para essa escola. Isso já na calçada. E eles foram fazer esse estágio lá no Canadá. Encurtando a história, ele ingressou-se nesse grupo de missionários que estavam vindo para o Brasil. Só que ele não tinha o recurso para vir para o Brasil. No dia anterior da viagem, o recurso chegou e eles embarcaram para o Brasil. Chegaram aqui no Brasil, em Belo Horizonte, em 1962. Foram hospedados na Igreja Batista da Lagoinha, pelo pastor José Rego do Nascimento. Entraram, não sabia falar um A de português. Até hoje, quem conhece o pastor Laís sabe que ele tem dificuldade para falar. Ele conhece bem a nossa língua, mas o sotaque ainda é muito difícil para ele. Dona Elizabeth, a esposa, fala muito melhor do que ele. E eles começaram a estudar português com o objetivo de trabalhar com missões aqui no Brasil. Em 1966, 67, passou um homem. Ele fala, né, era um rapaz negro, bom conversador, bom evangelista, dizendo que estava indo para o interior do estado, Fabriciano. E ele se uniu a esse evangelista. Ele falou assim: olha, então nós vamos com você. Você prega, ganha as pessoas e eu vou ensinar, eu vou abrir uma escola. A ideia era o rapaz começaria uma igreja e ele começaria uma escola. Ele chegou em Coronel Fabriciano desse jeito. A parceria trouxe algumas pessoas, o pastor Larry começou a ensinar. Mas logo esse homem foi embora. Em 1968 eles começaram a fazer o seminário. Em 68 abriu a escola como alunos. Ficou 20 anos à frente da escola. Uma escola semelhante a essa aqui. Até o material é o mesmo. O material que você está recebendo e que você faz essas respostas é o mesmo material que ele estudou em 1959, lá nos Estados Unidos, lá em Minneapolis. Foi só traduzido o material para cá e agora está sendo revisado, porque tem algumas coisas que passaram por revisão agora, mas o material é o mesmo. O sistema do seminário é o mesmo. Esse horário que você acorda, o horário que você vem para o refeitório, o mesmo. Nada mudou. Ele sempre falava, né, assim, como era desde o princípio, assim será. A folga na segunda-feira, mesma coisa. Folga do sábado à tarde, segunda de manhã. Começou lá em Fabriciano, ficou 20 anos à frente da escola desse jeito. Durante esses 20 anos, ele formou mais de 1000 alunos que foram trabalhar em missões, abrindo igrejas, voltaram para suas denominações em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Eu conheci o pastor Larry em 1966, quando eu mudei para Guarapari. Ele fazia pães, igual aquela mesa ali assim, colocava em 4, 5 cestas e vendia na feira que ele se sustentava. Quando ele falou em abrir o seminário, eu falei, você é aluno da primeira turma, parecia brincadeira, porque ele não tinha, assim, humanamente falando, nada que indicava que seria possível abrir o seminário. Mas o lema sempre foi, e sempre será, trabalhar com as nossas mãos, confiar em Deus para o sustento. Baseado nesse texto que nós temos aqui. Deuteronômio 8:18. Nunca diga que a força do teu braço é que está sendo para você o seu sustento. Lembra-te de que é o Senhor que nos dá capacidade para adquirir riquezas.
Como eu estou dizendo para você, quando eu conheci o pastor Larry, ele tinha uma belina velha e 4 caixas de plástico. Parecia que era impossível começar uma escola, mas ele começou. Os pães que ele vendia, que era para o sustento dele e da esposa, passou isso para o seminário. Começou o seminário vendendo pães. Nós éramos alunos, não tinha departamento, não vendia fora, a gente ia para a feira, ajudava o pastor Larry lá. Ele dividia o pão dele com a gente. O seminário funcionou uns 6 anos, mais ou menos. Talvez uns 5 anos. Sem departamentos. Os departamentos que tinham dava mais prejuízo do que lucro. Que era construção, que era... O pastor Job começou a mercearia, começaram a vender roças, tentamos de tudo. Vendia até avião caindo, vendia. Um dia passou um homem lá, tinha sido ex-aluno do pastor Larry. Estava no Rio Grande do Sul, se sustentando com produtos de limpeza. E o pastor Larry lembrou, isso tinha começado lá em Fabriciano. E esse homem ajudou. Deu ali uma dica das fórmulas e fizemos os primeiros produtos de limpeza. E aí então começou um departamento de produto de limpeza, depois ampliou-se a padaria. E aí já estavam saindo os primeiros alunos para irem para abrir outros seminários, né? Pastor Kesley começou em Curitiba, pastor Marcos já estava em Rio Grande do Sul, trabalhando com produtos de limpeza. E acabou que o produto de limpeza e o pão, né, até tem o dizer, né, pão, sabão e pregação. Né? Estava indo e abrindo as escolas, abriu o Sinop, abriu várias bases. E tem essa base aqui. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque isso foi a história do nosso início. Os produtos de limpeza e os pães que você fabrica aqui e que você coloca naquela cesta e vai vender, não são produtos em si mesmo. Não é o sustento do seminário. Porque com o passar do tempo, fica parecendo que nós somos vendedores de pães ou vendedores de sabão. Isso não é verdade. Com o passar do tempo, fica pensando... Começa a gerar uma mentalidade errada, eu já vi isso acontecer, que os números são mais importantes do que a escola. E se nós não prestarmos bastante atenção, o rabo passa a balançar o cachorro, em vez do cachorro balançar o rabo. E Deus está colocando aqui, no texto que nós estamos falando aqui, Ele está falando assim, olha, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Nunca deixe você pensar que você está saindo dali com a sua equipe, batendo metas, é que você está sustentando o seminário. Existe até um pensamento que pensa assim, geralmente por falta de cuidado, às vezes a gente passa essa visão para os de fora. Os de fora pensam assim, não, olha, eles fazem isso para sustentar o seminário. Não é isso que sustenta o seminário, não. E é tão verdade isso que eu já vi várias pessoas que saíram do seminário e tentaram fazer isso por conta própria e não conseguiram. Vai um pouquinho, daí a pouco, vai mais um pouquinho. Se dependermos da força do nosso braço, nós estamos fritos. Então, na hora que você pegar a sua caixinha com aqueles produtos ali, lembre-se que você não está vendendo pão ou vendendo sabão. Você está avançando o reino de Deus. Esse é o objetivo. Se nós olharmos para aquela caixa ali, pensando no pão e pensando no sabão e pensando no recurso, nós estamos totalmente fora da visão.
Porque muito antes de pão e muito antes de sabão, o Senhor já sustentava essa obra. Sabão e pão chegou depois. Eu acho, eu creio, é uma ótima ferramenta para acelerar o processo. Nós conseguimos colocar mais pessoas dentro, conseguimos construir mais alojamentos para trazer mais pessoas. Ótimo. Mas no dia que nós pensarmos que isso é que está fazendo, acabou. Não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Esses muros que tem aqui, esse terreno que tem aqui, se tira o Espírito de Deus daqui, amados, não tem nada, acabou. Lembra-se do que eu falei ontem, Maria? Deus quis criar o homem, criou o universo. Não é o universo que é o mais importante, é o homem. O universo foi criado por causa do homem. Essa escola existe por causa do Evangelho, por causa daquilo que está sendo comunicado ao seu coração. Não é por causa do Satão, não é por causa do pão. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a pensar assim, nossa, olha o lucro que eu estou dando para o seminário. Você não está dando lucro para o seminário. Não deixe entrar no seu coração que a força do seu braço está sendo o resultado das riquezas. Não. Antes te lembrarás que é o Senhor que te dá capacidade. Eu já vi alguns alunos subtraindo dinheiro do caixa do seminário. Olha, eu estou dando tanto lucro. O que tem eu pegar 10 reais? Não vai fazer falta. Olha o tanto de lucro que eu estou dando. É porque você está achando que é a força do seu braço é que está fazendo isso. A partir do momento que você tem coragem de subtrair 10 reais, ou R$1, ou 50 centavos que seja. Essa é a síndrome de Judas. Né? Judas metia a mão na bolsa, porque ele achava que tinha demais ali, o que tinha que comprar um negocinho para particular. Só que nós sabemos no final da história o que deu. Então, a partir do momento que o aluno começa a enxergar que aqui é a força do braço dele que está ali, então tirar 10 reais da bolsa não faz diferença nenhuma. Tirar 1.000, tirar 10.000. Afinal, olha o lucro que eu já dei para o seminário. Não é a força do nosso braço, não. Não use isso pensando que antes te lembrarás de que é o Senhor teu Deus que te dá força para adquirir riquezas. Quando você pegar a sua caixinha de pão e alguém perguntar o que você está fazendo, eu estou avançando o reino de Deus. Quando alguém ficar aqui para limpar o chão enquanto os outros saem, e alguém perguntar o que você faz aqui no seminário, eu estou avançando o reino de Deus, porque alguém precisa limpar o chão para quando os outros chegarem, o ambiente está limpo. Não importa qual seja a sua função dentro do sistema, você não é só essa função, ou você não é esta função. A sua função, o seu objetivo é avançar o reino de Deus. Mas pastor, a pessoa ali não está dando o mesmo valor. Quando Jesus estava na cruz, ressuscitou, e aí ele aparece a Pedro. E ele fala assim, vem Pedro comigo. Quando Pedro estava indo, a Bíblia diz que aquele discípulo a quem Jesus amava foi também. E Jesus falou para ele assim, e Pedro falou assim, mas e ele? Ele está vindo também. Jesus falou, o que te importa? Eu chamei você, vem. Para de fazer comparações, né? Não pensa assim, a equipe de lá, eu bati a meta, eu sou melhor. Ninguém é melhor e nem pior no reino. Todos nós estamos avançando o reino. Use a sua capacidade. É lógico que eu posso fazer uma comparação para eu melhorar. Mas eu não estou competindo com ninguém. Eu quero melhorar a minha meta, cada dia, cada momento. Cada decisão que você fizer, faça para avançar o máximo possível no reino de Deus. Aí gera uma outra coisa, que é muito importante. Quando você sai para vender com aquela caixinha, e é vestido com a camisa da missão, e você chega lá e se apresenta, a primeira coisa que as pessoas pensam é,
quem é esse cara? É a primeira coisa. Então lembre-se, você não está levando o seu nome, você não está levando o nome da denominação, você não está levando o nome do pão ou do sabão, você está levando o nome de Cristo. É muito importante você pensar nisso. Porque sabe, amados, nós vamos encontrar pessoas de todo tipo de... Você já deve ter notado isso. Você encontra pessoas desesperadas, você encontra pessoas desesperançadas, você encontra pessoas machucadas, você encontra pessoas amarguradas no seu dia a dia. E se você não tomar cuidado, dependendo do que você falar, ou dependendo de como você agir com aquela pessoa, você empurra ela mais para dentro do inferno ainda. Por isso é muito importante ter a consciência de que o que você está levando não é pão, não é sabão, é esperança. Quando perguntaram para Moody era sapateiro. Quando perguntaram para ele o que ele fazia, ele falou assim: eu sou o pregador do Evangelho, conserto sapatos para me sustentar. Mas o que nós somos é mensageiros de esperança. Você está levando esperança. Então se apresente como tal. Comece na sua aparência. Não se apresente lá todo esbanguelado, todo largado. Não se apresente lá de qualquer jeito. Cuidado com a forma como você fala. Cuidado com a forma como você cumprimenta a pessoa. Porque senão você pode passar uma ideia, essa pessoa vai olhar para você com outros olhos, que não um mensageiro de esperança. Lembre-se, você está levando ali esperança para onde você está indo. Eu já conversei com muitas pessoas lá em Guarapari, e quando eu falo que eu sou de SBC, eu falo assim: olha que legal, né? Você cuida dessas pessoas aí, né? Mas que pessoas essas? Essas pessoas assim, que ninguém quer como... Eu falei assim: não, você está completamente enganado. Não é esse tipo de pessoas. Nós trabalhamos com as melhores pessoas do mundo, pessoas que levam esperança, mas por causa de às vezes maus testemunhos, por às vezes querer levar vantagens. Tem a expressão aqui, balançar coqueiro aqui? Sabe o que é, né? Tem gente que não balança coqueiro, balança a floresta inteira, né? Para ver se cai alguma coisa. Mendigos do Evangelho. Nós não somos mendigos do Evangelho. Certa vez, a esposa de Abraão morreu. Ele quis um terreno lá para enterrar a morta. E ele chega para os filhos de Et e fala assim: olha, eu quero aquele terreno lá que está em Macpela. Eu quero enterrar minha esposa lá. Pede ao fulano de tal para que me venda aquele terreno. Aí o rapaz falou assim: não, Abraão, pode levar para você, fica para você aquele terreno. Ele falou: não, assim eu não quero. Eu quero te comprar o terreno. Aí o rapaz falou assim: mas o que é, não sei, 300 moedas de prata entre mim e ti? Abraão contou na hora, não pediu nem desconto, pagou. Falou para todo mundo: pessoal, está vendo? Eu estou comprando o terreno. Muito diferente de muitos evangelhos que a gente vê. Que é isso, irmão? É para o rei, dá desconto aí, tá mais baratinho. Ó, eu sou seminarista, não tem dinheiro não, vem para cá. Espera. Você sabe por que Abraão tinha essa mentalidade? Num outro lugar, quando Ló foi levado naquela guerra dos 6 reis contra os 5 reis, Abraão foi lá e juntou a tropa e salvou o Ló das garras do inimigo. Quando voltou, Abraão falou assim: ó, vocês podem ficar com tudo, os despojos todos. Não, o rapaz falou para Abraão: fica com os despojos todos. Abraão falou assim: não, vocês podem ficar com os despojos, eu quero só as pessoas. Aí o rei falou assim: não, Abraão, você pode ficar com os despojos todos. Ele falou assim: não, eu não quero ninguém depois dizendo que foi ele que abençoou Abraão.
a minha bênção vem do Senhor. Que mentalidade, meu amado. Você entendeu? Olha bem, nós estamos falando de balançadores de coqueiro, e aí vem Abraão e fala assim: eu não quero ninguém depois dizendo que foi ele que abençoou Abraão. A minha bênção eu espero do Senhor. Isso não é você ser arrogante, não querer oferta. Não, se vão me dar uma oferta, eu agradeço. Um dia eu preguei numa igreja e no final do culto veio uma senhora. A aparência dela assim me envergonhou. Ela veio com uma oferta, uma boa oferta. E na hora que ela estendeu, que eu quis dizer: não, senhora, eu que deveria te ofertar, né? O Espírito de Deus falou para mim: não. Agradeça somente. E eu peguei a oferta e agradeci. Naquela noite ali eu aprendi uma coisa. Falei assim: eu não vou impedir as pessoas de ser abençoadas, mas eu não provoco nada para a pessoa me dar oferta. Isso é feio. Isso é antibíblico. Isso é confiar na força do seu braço. Pastor Larry passava as tardes escrevendo cartas. Mandava para os ex-alunos, pessoas. Escrevia muitas cartas, todos os dias. Um dia eu estava do lado dele, na secretaria. Ele recebeu um telefonema de uma missionária na França. E a missionária conversou com ele, lembrava de velhos tempos. Depois ela falou assim: pastor, eu sou muito grato ao Senhor pelas cartas que eu recebo do Senhor. Muito obrigado, pastor. Poxa, como as suas cartas me abençoam, pastor. Oh, graças a Deus. Hein? Aí ela falou assim: pastor, eu queria te pedir uma coisa. Eu disse: pois não, o que foi? Eu quero pegar as suas cartas, compilar e fazer um livro. O senhor me autoriza? Ele falou assim: oh, não, prefiro não. Aí a mulher ficou sem entender. E eu também. Quando ela desligou o telefone, eu falei assim: pastor, mas por que o senhor não deixou ela pegar as cartas e escrever um livro? Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: Sandro, sabe o que é? Se ela tivesse pego as minhas cartas e feito livros, eu não ia me importar. Mas quando ela me pediu, a primeira coisa que eu pensei é: eu quero escrever cartas, eu não quero escrever livros. E agora, na hora que eu sentar para escrever cartas, eu posso ficar pensando que alguém vai fazer aquilo ali um livro e eu estou escrevendo outra coisa que não aquilo que está no meu coração. Eu prefiro não. Se ela fizer por lá, Deus abençoe, pode fazer. Mas eu quero continuar escrevendo cartas. Sabe, amados, tem certas coisas que só você e o Espírito de Deus vão saber. Mas que se você atravessar a linha, e eu vou profetizar sobre a sua vida agora, hein? Se você tem esse costume de balançar coqueiros, se você tem esse costume de mendigar o Evangelho, a próxima vez que você for levado a fazer isso, o Espírito de Deus vai te avisar. E se você continuar, se você atravessar a linha, o Espírito de Deus vai cobrar de você. Porque não é para a gente fazer isso. Não é a força do meu braço que me ajuda a adquirir riqueza. Do momento em que eu começo a achar que é a força do meu braço, então eu me torno um pedinte, um mendigo. Não é para a gente fazer isso. Nós somos embaixadores da verdade e mensageiros de esperança. Não cobramos nada por isso. Não pensamos que isso vai trazer algum benefício para nós. Fazemos isso por amor, desinteressadamente. Se alguém chegar para você: olha, eu gostaria de te dar uma oferta, muito obrigado, Jesus abençoe a sua alma, vai embora. Mas não conte uma história para provocar isso. Se você tem esse costume, vai ser como um galo na mente de Pedro que Jesus colocou lá. Na hora que você tiver para fazer isso, o galo vai cantar. Você vai saber: opa, não é para eu falar isso. Vira as costas e corre, mais rápido que você puder. Senão você vai ser tentado a fazer. Tem uma outra história que o pastor Larry contava para a gente. Na colonização dos Estados Unidos, abriram empresas de ferrovias. Tinha 4 ferrovias grandes que estavam ganhando muito dinheiro. 2 se juntaram para ir contra uma e conseguiram quebrar essa uma. Então ficou 2 contra 1.
Eram 3 ferrovias. E o gerente dessa ferrovia era um homem muito capaz, era um homem muito habilidoso e muito crente. E os 2 donos das outras ferrovias falaram assim: olha, vai ser difícil a gente subornar ele, igual nós fizemos com o outro. Eles tinham pago ao outro gerente para quebrar a terceira empresa. Então eles falaram assim: como é que nós vamos fazer? Olha, nós vamos ter que ir lá e vamos ter que conversar com ele. Mas ele é um homem muito duro. E a história conta que eles foram no escritório dessa ferrovia. E estava o gerente, que era crente, e o secretário dele. E os homens pediram para falar particular com ele. Ele falou: não, você pode falar aí mesmo. Esse aqui é meu gerente, é meu secretário. E eles começaram a fazer propostas para o gerente ter a mesma atitude que o outro teve. Vender a ferrovia para eles. Fazer algumas coisas para que os números abaixassem e eles pudessem comprar a ferrovia por um preço de banana. E ele falou assim: nós vamos te dar tanto de dinheiro. E o cara, olha, não sei o que. E cada vez eles aumentavam a proposta, mas aumentava-se muito. Não vou saber falar os números, mas eram números bilionários para a época. Finalmente o cara virou e falou assim: olha, eu vou fazer uma oferta que agora que é irrecusável. Aumentou em 10 vezes a propina. E o gerente foi e falou assim: olha, vocês saem daqui agora, senão eu vou chamar a polícia para vocês. E abriu a porta e falou assim: olha, sai fora daqui. E saiu, cara. Aí fechou a porta, o secretário dele falou assim: puxa, chefe, você é uma pessoa admirável. Aí ele falou assim: não, eles já estavam chegando no meu preço. Se eu não mando eles embora o mais rápido possível, talvez eu ia ceder. Satanás sabe o preço, o seu preço, e ele vai colocar lá a isca certa, para a hora certa, para corromper seu coração. Não deixe isso acontecer. Nós somos mensageiros de esperança, nós levamos esperança. Vendemos pães e vendemos sabão para o nosso sustento, mas não é isso que nos sustenta. Confiamos em Deus para o nosso sustento. Na hora que você estiver produzindo e tiver vindo aquela preguiça, vai assim: não pensa que é só uma indisposição, que é só fazer mais ou menos aqui que vai funcionar. Não é só isso. O que está envolvido aqui é o reino de Deus. O que está envolvido aqui são pessoas. O que você precisa pensar é que aquele pequeno esforço que você vai fazer, de alguma forma, vai chegar aos confins da terra com o Evangelho. Como? Eu não sei. Mas eu sei que de repente eu ajudando em alguma coisa aqui hoje, essa conferência que está aqui, de alguma maneira, essa mensagem vai incendiar o seu coração, depois vai incendiar outras pessoas. Daqui a pouco nós vamos ouvir lá nos confins da terra. Na nossa convenção, agora em maio, eu sentei para conversar com o Diego Tibério, nosso missionário que está fazendo tradução da Bíblia. Um homem de Deus, um homem que tem um coração ardendo para Deus. Eu não tenho dúvida disso. E a gente sentou lá e a gente conversando e falando de alguns medos e alguns anseios. Eu perguntei a ele: o Diego, quais são os seus medos? Quais são os seus anseios? E ele falou para mim assim: pastor, às vezes eu acho que eu não estou andando rápido como eu gostaria. Nós já estamos, eu não lembro quanto tempo, acho que 7 anos na tribo, ainda não vi conversões assim. Isso me desanima às vezes, porque eu acho: será que é isso mesmo? Eu falei para ele esse dia: para de bobagem, tio. O que você está fazendo não é só na tribo. A mensagem do que você está fazendo lá na tribo está chegando lá na África, está chegando lá na Indonésia, está chegando lá na Europa, está chegando em todos os seminários. A mesma coisa com você, irmão. Não pense que você é só um aluno aqui de Manaus. O que você está fazendo aqui está ecoando longe, longe, a não ser que você está olhando só para a força do seu braço.
Porque se você está achando que aquele pão que você está vendendo ali é só resultado do seu esforço, então isso vai morrer aqui com você. Mas se você acredita que isso está levando esperança para este mundo perdido, a sua mensagem vai chegar lá nos confins da terra. Consegue entender isso? É isso que move o seminário. No momento em que o seminário perde isso, acabou. No momento em que alguém não tem isso em mente, não tem é por isso que eu falo que o crente tem que ter um brilho nos olhos. Esse brilho nos olhos não é só motivação, não. Você pode ouvir aqui, né, vários autores de livros motivacionais e ser motivado. Mas a motivação nossa não é disso que nós estamos falando, é de ser um mensageiro de esperança. É de alguma maneira, e eu não sei como, mas de alguma maneira o que nós estamos fazendo está contribuindo para o avanço do Evangelho no reino, nos confins da terra. Talvez alguém que está sentado do seu lado aqui, amanhã ou depois vai estar lá no meio da África, vai estar lá na Indonésia, vai estar lá no Cazaquistão, pregando o Evangelho, por causa de alguma coisa que foi incendiada no coração dele. Igual aconteceu lá atrás, que eu estou falando para você, de Moody, Studd, Ted Haggard e por aí vai. Chegou até nós. Hoje nós somos mensageiros da esperança. Então não pense, né? Não tenha essa ideia de que, não, eu sou vendedor de pão. Não, eu estou ajudando o sustento do seminário. Coitado de você. Quem é você para sustentar o seminário? Ah não, se eu não produzir tanto pães aqui, o departamento não anda. Coitado de você. Quando Amã quis matar o povo de Israel, Mardoqueu ficou sabendo, Mordecai mandou um recado para a rainha Esther, falou assim, olha, vai lá, abre aí comigo, Esther capítulo 4. Mordecai mandou um recado para ela, falou assim, olha, intercede para o povo de Israel junto com o rei. Ela falou assim, olha, eu não posso, porque se eu chegar na presença do rei e o rei não quiser, ele manda me matar. Olha só o que Mordecai falou para ela, capítulo 4, verso 13. Então lhes disse Mordecai, que respondessem à rainha Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, de outra parte se levantará o socorro para os judeus e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe, se não foi para uma hora como esta, que você foi elevada a rainha? Que palavra, mano! Que brilho nos olhos! Porque vem o filhote de cruz credo aí e fala assim, não, eu estou trabalhando aqui que se não fosse eu, esse departamento não andava. Se de todo te calares, Deus vai levantar recursos para outro lado. Se você não entender que a nossa missão aqui é levar a esperança, você vai ser tirado e outra pessoa vai chegar para você. Porque a mensagem do reino vai ser pregada. Agora, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou aqui no seminário? Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus está investindo na sua vida há anos, amados? Todos nós que estamos aqui temos habilidades, frutos de investimento de Deus, anos na nossa vida. Talvez você fez um curso lá 10 anos atrás e agora você vai poder usar aqui para expandir o reino. Mas não pense que aquilo lá foi só porque você é o bom. Não. Deus estava investindo na sua vida para hoje você investir no reino. Mordecai falou para Esther assim, olha, quem sabe você não chegou ao posto de rainha para ser ajuda para o reino agora. Agora, sentar no trono de rainha e falar assim, não, eu vou escapar. O resto que se lasca.
é no mínimo ingratidão. Deus vai levantar outro recurso de outro lado. Quem sabe você não chegou aqui em Manaus para estudar, para revolucionar essa cidade com o Evangelho do Reino, para chegar para uma cliente lá do outro lado. Eu ouvi algumas histórias aqui que vocês andam em lugares que às vezes muito pobres, né? Muito desesperançados. Essa época de pandemia aqui, Manaus foi sacudido por muitas coisas doidas, né? Desesperança, desilusão, talvez traumas. Tenho certeza que você já conversou com alguém na rua que já teve decepções com pessoas do Evangelho, que às vezes não pode nem ouvir falar em crente. Tem vários aí, maus exemplos. Quem sabe você não chegou aqui para fazer diferença nesse lugar, para mostrar para eles que tem um povo, tem 7.000 joelhos que não se dobram a Baal, tem um povo que não acredita na força do seu braço, mas acredita na força do Espírito de Deus. Trabalhamos com nossas mãos, levamos o conhecimento de Deus, e confiamos em Deus para o nosso sustento. É Deus quem nos sustenta. A missão enviou o pastor Leandro para ser o líder. Graças a Deus, eu acho que vocês estão muito bem servidos de casal para ser líder. Eu acredito que eles são pessoas altamente interessadas pelo reino de Deus. Tem os outros obreiros, os que já estavam aqui, os que estão aqui. Graças a Deus pela vida de vocês. Tem os alunos que estão chegando. Graças a Deus. Força para tocar, para movimentar, para fazer isso. E o conjunto de todos. Eu dou glória a Deus. Eu vejo que vocês têm muita força, têm muita possibilidade aqui para avançar o reino. Mas não é nenhum, nem o grupo, nem o conjunto, nem a denominação. Não é isso que vai fazer ela. O Espírito de Deus que está nesse lugar. É o Espírito de Deus que quer transformar o seu coração, que quer transformar o seu caráter, quer mudar a sua forma de pensar. Tudo para o avanço do reino de Deus, para a glória de Deus.